Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Secretário municipal afirma em CPI que obras inacabadas são legado da administração anterior. Todas as obras foram paralisadas pela gestão anterior, que inclusive o orçamento de 2017, aprovado por essa casa, foi encaminhado pela gestão anterior. Após faltar 2 vezes, o presidente da SEDAI comparece à CPI das enchentes e anuncia projetos de 6 bilhões de reais em abastecimento e saneamento básico. O programa vai começar pela Rocinha, que tem cerca de 120 mil moradores. Ruas vão ser construídas, todas as casas vão ganhar números e moradores vão ser realocados dentro da própria favela. E a CPI do túnel acústico revela dados que mostram a queda na fiscalização de obras na cidade. É preciso ter planejamento. É preciso ter orçamento, é preciso ter planejamento, é preciso ter protocolo. E aí é isso, talvez esse seja o eixo do relatório que a gente vai ter que apresentar nessa CPI. Não saia daí, a gente volta já. Olá, o Rio TV Debate, ao vivo de segunda-feira, vai discutir o projeto do governo do estado, que em parceria com a prefeitura, promete internar compulsoriamente moradores de rua que usam drogas. Entre os debatedores, somente parlamentares. Para discutir o assunto, foram convidados os vereadores Alexandre Arraes, Raimon, Tereza Berger e Jones Moura. Você não pode perder. É ao vivo, às 2h30 da tarde, aqui na Rio TV Câmara. Um dia marcado pela realização de reuniões de comissões parlamentares de inquérito. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando de uma dessas audiências. O presidente da SEDAI anunciou na CPI das enchentes investimentos nas áreas de abastecimento e saneamento que somam quase 6 bilhões de reais. Os projetos são para os próximos 4 anos. Depois de faltar a 2 sessões da CPI das enchentes, o presidente da SEDAI atendeu o pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito. Hélio Cabral Moreira levou seus principais assessores para a sabatina dos vereadores. Ele disse que a empresa fatura 6 bilhões por ano, tem 5 mil funcionários e uma rede de 1.600 quilômetros de água na capital. Hélio Moreira falou ainda que a empresa tem um grande programa de saneamento de comunidades, já que boa parte do que acontece na cidade durante os temporais é provocada pelo que desce dos morros. Nessas áreas nós não temos um esgotamento sanitário em regime com separador absoluto e ele acaba caindo sim na água pluvial e aí na água pluvial ele vem obviamente com parcela de lixo, de sólidos e isso provoca todo um problema de, inclusive, assoreamento também, porque uma parte que vem do morro também vem com terra, vem com areia. Então, uma parte do problema que ocorre no asfalto, ele é oriundo de comunidades que não têm um tratamento e vamos dizer, um esgotamento sanitário como deveria ser. Depois foi realizada uma extensa apresentação sobre os principais projetos da SEDAI. A empresa diz que vai investir cerca de 11 bilhões de reais na capital, com o objetivo de sanear e minimizar as consequências das chuvas. Deste total, quase 6 bilhões serão aplicados em 4 anos. Um dos destaques é o programa Comunidade Cidade, que pretende urbanizar 3 grandes favelas da região metropolitana: o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, a Rocinha e o Complexo da Maré, no Rio. O programa vai começar pela Rocinha, que tem cerca de 120 mil moradores. Ruas vão ser construídas, todas as casas vão ganhar números e moradores vão ser realocados dentro da própria favela. De acordo com o projeto, 40 mil hidrômetros vão ser instalados na comunidade, que vai ganhar uma tarifa social de água. À medida que nós fomos urbanizando e implantando as novas redes de água, nós vamos instalar o hidrômetro, a hidrometação, e vai ser criada uma tarifa social diferenciada de todo o restante da cidade para que as pessoas possam pagar o consumo adequadamente à sua renda e ao local onde vive. Como é que vai ser calculada essa tarifa? Já existe um valor mínimo? Olha, essa tarifa está sendo calculada de acordo com a metragem quadrada da casa. Eu não posso te precisar aqui que não é a minha área de abrangência. Integrantes da comissão gostaram da maior parte do que viram e ouviram, mas disseram que em alguns pontos a SEDAI deixou a desejar.
O vereador Renato Cinco, relator da CPI, falou que ficou preocupado com a falta de um grupo de trabalho da empresa dedicado a estudar o aquecimento global, que, segundo ele, já traz consequências para o Rio. Nesse ano, nós tivemos 3 tempestades catastróficas na nossa cidade e há décadas atrás haveria um intervalo de anos entre essas tempestades que aconteceram em fevereiro, março e abril, né? Então a cidade já sente assim, mudanças, né, em relação aos extremos climáticos, né? Agora, é muito importante que as instituições todas, tanto do Poder Estadual como municipal, incorporem essa preocupação de maneira efetiva, né? Criando grupos de trabalho, fazendo debates, fazendo discussão e apresentando propostas, né, que já reflitam as mudanças que virão. O presidente da comissão disse que a SEDAI esclareceu pontos importantes, como a responsabilidade dela nas favelas, que, segundo a empresa, é a de manutenção e não de instalação de serviços. Para Tarcísio Mota, falta coordenação entre os órgãos estaduais e municipais. E, portanto, não há um olhar do Estado como um todo, não do governo estadual, mas Estado, Prefeitura e governo federal, para resolver o problema dos efeitos dos eventos climáticos extremos na cidade do Rio de Janeiro. Então, hoje, algumas perguntas importantes ficaram no ar e precisam ser respondidas, e espero serão respondidas pelos secretários municipais que sentarão aqui, que têm que dar respostas a isso. E na CPI das obras inacabadas foram ouvidos o secretário municipal de Infraestrutura e Habitação e representantes das empresas que prestaram serviços para a administração municipal. Segundo o presidente da Associação das Empresas de Engenharia do Rio, a prefeitura tem uma dívida superior a R$1 bilhão com as empreiteiras e, por isso, mais de 100 mil operários teriam sido demitidos. De acordo com o Tribunal de Contas do município, a cidade chegou a ter 131 obras paradas. O número atual ainda não foi divulgado. Segundo o secretário de Habitação e Infraestrutura, Sebastião Bruno, trata-se de um legado da gestão anterior, que não fez uma previsão orçamentária para a finalização dessas obras. Todas as obras foram paralisadas pela gestão anterior, que inclusive o orçamento de 2017, aprovado por essa casa, foi encaminhado pela gestão anterior, em 2016, e que não previa nem orçamentariamente, nem financeiramente essas obras. De 2 em 2 meses, a Prefeitura deve encaminhar para a Câmara um comunicado de como estão os andamentos das obras da cidade, mas apenas a GeoRio está mandando essas informações. Ele não soube responder o motivo pelo qual a secretaria dele e os órgãos vinculados à secretaria dele, né, estão deixando de cumprir a lei, mas ficou de encaminhar amanhã, inclusive, né, o relatório com as obras em andamento, percentual de obras realizadas, quanto foi pago, quanto está empenhado, que é tudo aquilo que nós propusemos na lei para dar transparência não só aos vereadores, como a todo cidadão que tiver interesse. O secretário disse que vai apurar o motivo pelo não envio dessas informações. Só nesse ano, por causa das chuvas de fevereiro e abril, a Prefeitura começou 38 obras emergenciais. A denúncia é que não foi dada publicidade para a autorização dessas intervenções. Você precisa vistoriar, limpar a região, diagnosticar, fazer a topografia, fazer o projeto, é um projeto de engenharia, de contenção, orçar e fazer a tomada de preço. Em 5 ou 8 dias, é humanamente impossível. Eu não estou questionando o presidente e secretário a necessidade, a conveniência de ser ou não ser emergencial. A irregularidade não está aí. A irregularidade está na falta de orçamento e no despesa sem ser feito o empenho antes. O presidente da Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro afirmou que há uma dívida da Prefeitura de R$1 bilhão e 300 milhões com as empreiteiras. Ele disse que muitas empresas fecharam e mais de 100 mil operários foram demitidos. O que causou surpresa foi, uma vez que essa dívida nunca foi paga e começou um novo mandato, por que não pagava as obras que estavam em execução também? Tentou começar uma série de obras novas, licitações que foram feitas, algumas não da secretaria dele, mas da Rio Águas e outras similares, em que nós tentamos embargar. Porque se você não terminou a obra que estava parada, se você não pagou a obra que estava por ser paga, como é que você vai começar uma obra sabendo que não vai ter condição de terminá-la e pagar? É um conjunto de irresponsabilidades, de falta de planejamento, né, de falta de cumprimento da legislação existente, e a gente precisa tomar uma providência em relação a isso.
né? Senão a gente vai admitir que o prefeito tem razão, que a cidade, a espelho do Estado e do país, é uma bagunça e que ninguém faz nada para que essa bagunça seja corrigida. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares votaram e aprovaram vários projetos de lei. Entre eles, foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Zico Bacana. O projeto de lei dispõe sobre a isenção de multas aos condutores de veículos oficiais ou em serviço. Hoje esse meu projeto que foi aprovado, eu fico muito grato aqui nessa Casa de Leis pelos meus pares aqui, que foram fiéis e ajudaram e viram a veracidade. Esse projeto, ele é nada mais do que é para corrigir o que seria feito antes. Ou seja, o condutor do veículo, ou que seja um policial, um agente civil, conduzindo viatura oficial, ele era o responsável para justificar o motivo pelo qual ele ultrapassou o limite, ou talvez da velocidade, ou avançou até qualquer semáforo. Então esse projeto é justamente para tirar a responsabilidade do condutor e botar num real, verdadeira pessoa que seria o responsável, que seria o órgão que coloca aquela pessoa, aquele condutor para fazer o tal serviço, seja de socorro, de emergencial, ou seja até para uma averiguação, ou seja numa ocorrência policial militar, ou numa causa de desastre pelo nosso Corpo de Bombeiros. O projeto de lei de autoria do vereador Renato Cinco, que regulamenta o fechamento ou transferência de unidade de ensino público ou segmentos do ensino fundamental público no município, também foi aprovado em segunda discussão. Durante a sessão, o presidente Jorge Felipe anunciou que a Justiça derrubou a decisão de criar a CPI para investigar os contratos emergenciais na Subsecretaria de Bem-Estar Animal. O pedido da CPI foi protocolado pelo vereador Dr. Marcos Paulo. Eu gostaria de dar conhecimento ao nobre vereador Marcos Paulo de que houve uma decisão do Tribunal de Justiça hoje suspendendo a instalação da CPI, contrariando a decisão da juíza de primeira instância. Então, para que Vossa Excelência tenha conhecimento, foi suspensa por decisão liminar até que seja suspensa a instalação, até que seja decidido no mérito. Lei aprovada na Câmara do Rio permite instalação de telas mosqueteiras em janelas e sacadas de edifícios. No informe da mesa diretora, obras de acessibilidade deixam o Palácio Pedro Ernesto mais acessível a todos os cariocas. Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social promove campanha de doação de sangue em parceria com o Hemorrio. Projeto de lei permite a instalação de cestas de lixo suspensas nas calçadas. Proposta de emenda à lei orgânica garante licença de 7 dias para servidoras mães de gestantes. Informativo da Consultoria e Assessoramento Legislativo da Câmara do Rio aborda a educação de jovens e adultos no município. E você vai ver no próximo bloco. Vereadores afirmam que fiscalização da Prefeitura em túneis elevados e passarelas diminuiu 75% nos últimos 3 anos. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A
CPI do túnel acústico divulgou dados que revelam que nos últimos 3 anos houve uma queda de 75% na fiscalização de passarelas, túneis e viadutos da cidade. Nessa quinta-feira, os vereadores ouviram o presidente da GeoRio e o coordenador de projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação. O primeiro a ser ouvido foi o presidente da Fundação Instituto de Geotécnica, GeoRio, Ernesto Ferreira Merrido. Ele está há mais de um mês no cargo, mas há 30 anos na fundação. Ele esclareceu que para haver uma inspeção é necessária uma solicitação da Defesa Civil. Disse também que existe um programa de recuperação estrutural e que os voos de helicóptero fazem o monitoramento das áreas comprometidas. Mas ele não soube afirmar quando foi feita a última fiscalização no local do acidente do túnel acústico. O problema todo é que a minha parte, a GeoRio, está ligada à parte de contenção de encostas, entendeu? E no caso não foi possível porque existia uma vegetação densa, entendeu? Então você nunca podia imaginar que tivesse algum tipo de movimentação. E na realidade o que ocorreu foi uma chuva intensa, entendeu? Que encontrou um ponto mais fraco, ali no caso ali na parte do aterro, e ocorreu o deslizamento. Então você vê no resto de toda a extensão do túnel, você não tem esse deslizamento, não tem nenhum tipo de cicatriz ali, só naquele ponto. O que mais chamou a atenção dos vereadores foi a declaração de que não há um protocolo de inspeção. A CPI recebeu a informação de que houve uma queda de 75% nas fiscalizações entre os anos de 2016 e 2019. Eu imaginava que os órgãos da prefeitura tivessem um protocolo para dizer, olha, de tanto em tanto tempo as obras são revistas, as encostas são olhadas, de tanto em tanto tempo há uma manutenção sendo feita e não há nada disso. Acho que o nosso relatório é um relatório que tem que constar alguns pontos e vou conversar com o relator sobre isso para ver se a gente faz uma coisa mais dialogada. Um dos pontos que a gente tem que ter é garantir no orçamento do município do Rio de Janeiro um recurso carimbado para a conservação e manutenção das obras de arte. Porque o prefeito certamente prefere, a prefeitura certamente prefere construir obras novas do que fazer manutenção das outras. O túnel acústico foi fechado em 17 de maio, depois que um deslizamento de terra derrubou 5 vigas de concreto na via. Um ônibus foi atingido, mas ninguém se feriu. O município chegou a entrar em estágio de crise por causa do deslocamento entre a Barra da Tijuca e a Zona Sul. O coordenador geral de projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, Carlos Dantas de Campos, mostrou o que foi feito para reparar a estrutura. Construção de barreiras de impacto para evitar novos acidentes, drenagem que cria uma área de proteção lateral e reconstrução da cobertura. Outro túnel questionado foi o Noel Rosa, na zona norte do Rio, que teve a obra de recuperação interrompida em 2018 por falta de dinheiro. Num contrato de 21 milhões, se a prefeitura começa a fazer o trabalho, injeta 3 milhões e depois para porque não tem mais recurso, esses 3 milhões praticamente foi para o lixo. Porque a empresa vai desmobilizar todo o seu equipamento, todo o seu material, todo o seu pessoal, e quando ela retomar aquele orçamento de 20 milhões, certamente volta de novo, ou talvez volta até acrescido. Então, é preciso ter planejamento. É preciso ter orçamento, é preciso ter planejamento, é preciso ter protocolo. E aí, talvez esse seja o eixo do relatório que a gente vai ter que apresentar nessa CPI. Na primeira audiência da CPI, que apura contratos sem licitação feitos pela Prefeitura, não houve depoimentos. A reunião durou cerca de 5 minutos. Os engenheiros da GeoRio convocados não compareceram. Os vereadores, membros da comissão, decidiram pela condução coercitiva. Como nós deliberamos, o próximo passo é para passar para a Procuradoria da Casa, e solicitar a condução coercitiva, que é algo desagradável porque são funcionários públicos, são servidores. Nós temos uma vivência de 19 anos na vida pública, uma instituição ela tem que atender o chamado independente do órgão que seja. Quando se trata então do Parlamento Municipal, se referindo ao Executivo Municipal, mais do que nunca a transparência, um dos princípios da administração pública, a publicidade, a transparência, tem que se fazer presente. Então, a não vinda deles não é algo que a gente programou, mas já tinha um sentimento que isso poderia acontecer, haja visto alguns comportamentos do Executivo no sentido de não atender o Parlamento. São suspeitas fortíssimas de obras
fantasmas, obras informais, e agora simplesmente os engenheiros responsáveis por essas obras não comparecem a uma convocação de uma CPI. O que é um grande respeito não só à casa, né, ao parlamento carioca e aos vereadores, mas principalmente ao carioca, cidadão que paga seus impostos e quer ter certeza, né, da forma como esses valores arrecadados pela prefeitura são gastos, o que infelizmente não tem respaldo, né, documental na parte das obras, agora também não tem alguém que possa dar esse esclarecimento. Então não cabe, né, não tem outro caminho a não ser fazer uma condução coercitiva. O vereador Rafael Luizio Freitas renunciou à relatoria e os integrantes da CPI elegeram o vereador Átila Nunes o novo relator. Vai ser certamente, né, um trabalho relativamente grande, uma vez que ampliou muito, né, o espectro da CPI, quando essas obras fantasmas, essas obras informais vieram realmente a público. Então agora a CPI ela abraça, né, um tema que teve muita repercussão na cidade. Então o trabalho vai ser grande, mas certamente é a busca da transparência que nós precisamos na nossa cidade. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.